Eu sou o SUS. 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 Armã, Aré, SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema de saúde? O episódio desta semana do Repórter SUS vai falar sobre a segurança de órgãos para transplante no Brasil. Como garantir as condições necessárias para esse tipo de processo? O Brasil tem um dos sistemas de transplante mais respeitados do mundo, com cobertura para toda a população e a maior parte das cirurgias realizadas pelo SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. Tudo público, tudo de graça. Mas recentemente um caso raro, único, assustou o país. 6 pacientes que receberam órgãos de 2 pessoas portadoras do vírus HIV foram contaminados. Um laboratório do Rio de Janeiro foi denunciado por não realizar os testes necessários. Um dos 6 pacientes infectados, um homem com mais de 70 anos, foi internado em estado grave, segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde. O governo do estado do Rio de Janeiro anunciou a troca completa da diretoria da Fundação Saúde, responsável pela administração das unidades de saúde no estado. Desde 2021, há críticas de que as contratações emergenciais realizadas pela instituição estão superando as que ocorreram por meio de concorrência pública. Bom, o caso do Rio de Janeiro está em investigação pela Polícia Federal, pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Saúde do Estado. E a gente vai falar sobre esse tema aqui no Repórter SUS para entender quais são os procedimentos padrão do SUS para garantir que as pessoas recebam órgãos saudáveis, se dá para a gente confiar, se está tudo certo, se realmente esse caso é um caso único, entender melhor como todo esse processo funciona aqui no Brasil. Quem está com a gente para explicar essas etapas é a médica Raquel Stuck, que é membro da Comissão de Infecção em Transplantes da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, é infectologista e professora da Unicamp, a nossa Universidade de Campinas, Universidade Estadual de Campinas. Obrigada por estar aqui, viu, Raquel? Valeu pela presença. Olá, Nara, Juliana, todos que nos acompanham aqui. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E já deixo, além de eu ser professora da Unicamp, eu tenho, desde lá de trás, viu? Desde do meu fundamental, que não era, chamava primário e tal, eu só estudei em escola pública. A única exceção foi na época do cursinho, para o vestibular, e que daí foi privado, não tinha jeito, e eu fiz toda a minha carreira aqui também na Unicamp, né? Então, como eu estudei, fiz residência, daí a pós-graduação e concurso público para docente, e aqui estou. É um prazer aqui estar conversando com vocês. A gente está no lugar certo, porque defender os bens públicos é aqui no Repórter SUS mesmo, Raquel. Bom, o nosso Repórter SUS, que é uma parceria do Brasil, de fato, com a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz, já está no ar. A nossa produtora Juliana Passos está aqui com a gente, acompanhando tudo nos bastidores, como a Raquel trouxe, cumprimentou a Juliana. Então, estamos nós 3 aqui para garantir um Repórter SUS para você essa semana de extrema qualidade, que vai tirar todas as dúvidas. E eu começo pela dúvida maior nesse caso, Raquel. Antes da gente falar dos detalhes, é possível dizer que o sistema de controle de órgãos e tecidos destinados a transplante no Brasil é seguro, ou esse caso do Rio de Janeiro coloca o nosso sistema à prova? Nara, não, é preciso deixar bem claro, né, que o sistema é um sistema muito robusto, muito seguro, onde as regras já são definidas e são compartilhadas com todos os que são envolvidos no transplante de órgãos e de tecidos. Então, todas as equipes transplantadoras, todos os que prestam serviços, né, de apoio, até se podemos dizer assim, como os laboratórios, né, e alguns hemocentros, há vários hemocentros que também nos servem o sistema de transplante para os exames, todos conhecem muito bem as regras, que são muito bem costuradas, vamos dizer assim, praticamente sem deixar brecha. E todas essas regras com discutidas, né, e anuência do Sistema Nacional de Transplantes e da Anvisa também. Então, realmente nós tivemos uma ocorrência pela primeira vez na história do transplante do Brasil, que foi agora essa ocorrência muito grave,
né, no Rio de Janeiro, que isso nunca tinha acontecido e nós temos a certeza, podemos afirmar que isso nunca mais acontecerá, né, porque agora até toda a fiscalização ficará ainda mais redobrada, mas é um sistema, sim, muito seguro. Para a gente explicar um pouco para quem está nos ouvindo, Raquel, como é que esse sistema funciona? Como é que são feitos os testes de qualidade e de segurança para órgãos e tecidos no Brasil? São várias etapas. Há órgãos e tecidos que demandam mais testes, por exemplo. Qual é esse passo a passo antes que um órgão seja colocado naquela lista de, olha, esse aqui pode ser transplantado e vai ajudar alguém? Bom, primeiro que na doação, então vamos falar agora especialmente do doador em si, a maior parte dos transplantes, né, é feita no Brasil com o que nós chamamos de doador em morte encefálica, mais comumente falado até como doador cadáver, mas alguns serviços realizam também o doador vivo. Então, é a mãe que doa metade do fígado dela para o filho ou por um parente próximo, ou pode doar um rim também para um parente próximo, tem regras próprias para isso. Mas a maior parte é com doador cadáver, uma vez, ou em morte encefálica. Uma vez que um paciente, né, que está internado normalmente já numa terapia intensiva, tem o diagnóstico de morte encefálica, diagnóstico isso feito não só pela equipe que o assiste, que cuida desse paciente, mas por uma equipe de neurologistas que vão lá testar a morte encefálica, é conversado com a família, né, se a família, mesmo que o paciente tenha expresso o desejo em vida de ser doador, a família tem que consentir. A família consentiu, primeira coisa, colher os exames que a gente fala de triagem do doador, que estão estabelecidos pela portaria assinada pela Anvisa, tá, de conhecimento de todos os centros transplantadores. Então, nós temos exames, né, obrigatoriamente para HIV, hepatite B, hepatite C, né? O HTLV, que é um outro vírus que também é obrigatório fazer no transplante, e doença de Chagas também, né? Todos esses exames, e alguns serviços podem pedir alguns outros exames para potencial doador. O que nós temos hoje como regra no Brasil é que doador, então a família falou, a gente aceita, faz esse ato de amor ao próximo, né, para manter a vida de outras pessoas que estão esperando o órgão. A partir do momento, né, que eu processo esses exames, se vem HIV positivo ou HTLV positivo, pronto, nem se progride, a gente agradece a família e já avisa que ele não será mais um doador. No Brasil, por quê? Porque no Brasil, neste momento, é proibido usar órgãos de doador que tem exame positivo para HIV. Deixo claro, eu acho, até na minha fala, que no Brasil e neste momento. Por quê? Porque outros países utilizam, sim, órgãos de HIV, de doador HIV positivo. Claro que a gente tem regras para isso, tanto para o doador, ele tem que estar com uma doença controlada, né, e tudo, e para o receptor também, que pode ser um receptor HIV positivo ou não, em determinadas situações, e sempre com a anuência expressa do receptor. Bom, fiz os exames do doador, deu HIV positivo, pronto, está fora, não é mais doador. Tá? HIV negativo, eu vou ver as outras sorologias todas e daí ele passa a ser um doador, HIV negativo, HTL negativo, ele passa a ser um doador, né, em potencial. Daí eu tenho outras doenças que podem impedir que ele seja doador, né? Se ele tiver uma infecção que não está controlada, por exemplo, ele não será um doador, mesmo com os exames negativos. A gente tem na doação de órgãos, então, além dessa triagem sorológica que a gente fala, que é para diagnóstico dessas infecções, nós temos também, assim, basicamente a tipagem sanguínea, né? Então, o transplante de um doador que é O positivo, O, tipo sanguíneo O, vai para um receptor normalmente tipo O. Às vezes tem umas cruzadas, que a gente sabe que isso em tipagem sanguínea acontece, mas a lista de transplante de órgãos, normalmente ela contempla, né, ela tem até uma divisão
por tipagem sanguínea. O rim, eu preciso ter mais exames ainda, né, para ver sensibilização, mas isso é um pouco mais sofisticado, vamos dizer assim, não é só a tipagem. E hoje o Sistema Nacional de Transplante, para quem está listado, eu tenho listas regionais. Eu tenho o Sistema Nacional de Transplante, que cuida de todo mundo, mas eu tenho regionais que normalmente são as centrais estaduais. E cada estado tem os seus centros de transplante. O paciente, ele se inscreve na unidade que ele quiser, né? E ele só pode se inscrever numa unidade. Ele não pode estar inscrito em São Paulo e no Rio de Janeiro, nem em São Paulo e Campinas, que são 2 municípios do mesmo estado. Ele tem que escolher aonde ele vai ficar listado. Uma vez chegado o órgão, a central de transplante entra em contato com este possível receptor, normalmente mais de um até. Ou seja, o que você está me falando aqui, Raquel, é que a gente tem vários testes feitos nesses órgãos, a gente tem critérios de compatibilidade avaliados rigorosamente. A gente tem, inclusive, essa questão geográfica. Olha, se você está na lista em tal cidade, é lá que você fica, não vai ter essa duplicidade no território nacional. E tudo isso que você está trazendo para a gente sugere um sistema realmente de muita segurança, de muita rigidez. Então, o que é que a gente pode imaginar que falhou nesse caso do Rio de Janeiro? Raquel, dá para ter uma luz? Olha, Nara, eu queria só acrescentar, não só um sistema muito robusto, mas é um sistema muito transparente também, tá? Porque as regras são muito claras, esses exames que nós falamos são obrigatórios, não tem chororô, tá? Se não fez, não vai, né, para um lado nem para o outro, não transplanta. E o paciente, que é o candidato, que está listado na lista do transplante, ele consegue ver em que posição que ele está no transplante, se ele é o primeiro, segundo ou 15º da lista, consegue saber se foi ofertado algum órgão para ele já ou não, porque às vezes o órgão é ofertado e vamos supor, para o paciente e não tem sangue, porque ninguém está doando sangue, está com um pouco doador de sangue, vamos dizer. Então, o transplante não vai ser realizado, a equipe transplantadora informa a central, não aceitamos o órgão porque não tem sangue, né? A instituição é notificada disso, e o paciente sabe também, tá? Então, é tudo muito transparente. No Rio de Janeiro, quer dizer, era para ter acontecido? Não, não era. A população ficou surpresa? Ficou, e talvez nós, né, que acreditamos e sabemos da robustez e da seriedade do sistema, ficamos ainda mais assustados com o que aconteceu. E o que agora, né, esses dias, né, os fatos que estão sendo mostrados, eles parecem, e que estão, como você já falou, né, sob investigação policial, que eu acho que é esta esfera a investigar mesmo, parece que houve realmente uma falha, né, grave e grotesca dos envolvidos, né, dos que seriam os responsáveis pela execução dos exames, né, um contrato feito e que eram responsáveis por realizar os exames, entre outras situações, para o transplante de órgãos no Rio de Janeiro também, e que falharam muito, né, no cumprimento dessa sua obrigação para a qual foram contratados. Vale lembrar que a gente está falando de uma empresa privada contratada pelo poder público para fazer esse trabalho. Então, é claro, né? A gente espera que uma empresa contratada cumpra seu papel da melhor maneira possível, mas a gente sabe que o setor privado visa o lucro. Portanto, cabe também ao setor público a rigidez na fiscalização da atuação do setor privado nesses setores que são setores essenciais, né? Então, educação, saúde, isso não é mercadoria, não dá para a gente aplicar a lógica do sistema privado que prefere lucrar do que ter a rigidez do controle. Bom, Raquel, no boletim da ABTO, há uma avaliação de que, além de aumentar a doação, a gente precisa também aumentar o aproveitamento de órgãos, melhorar cadastro de quem necessita de transplante. E como é que é possível aumentar esse aproveitamento? Tem uma hesitação, por exemplo, de profissionais de saúde em cadastrar a necessidade de um transplante, ainda há gargalos no próprio sistema, essa necessidade que a ABTO traz para a gente.
como alcançar a solução para ela? Eu acho que, assim, a gente, né, tem o mês da doação, né, de órgãos e tudo, onde é comemorado, divulga, né, o apoio, né, de toda a imprensa também nos ajuda muito, né, discutindo e falando para toda a população sobre doação de órgãos e sobre, né, será que eu preciso de né, será que a minha doença, a única solução será um transplante? Então, eu acho que essas medidas são extremamente importantes e, é claro, eu acho que um processo de educação continuada, né, dos profissionais da saúde, e daí a gente fala de todos, não só médicos, também médicos, claro, mas é do fisioterapeuta, é da enfermagem, é da fono, não é que de repente está diante de algum problema, algum paciente que fala, opa, mas aqui eu já não tenho mais atuação, talvez você já tenha uma doença de um órgão terminal onde o transplante é possível, né? Então, acho que isso já melhora muito. Outro fator que a gente tem, Nara, é que a gente vê em relação à doação em si, que a principal perda, vamos dizer assim, dos potenciais doadores, então, daqueles pacientes com morte encefálica, ainda é por recusa familiar. Né? Então, é um assunto chato a gente falar de morte em qualquer lugar, não é? Numa festa, num almoço de domingo, eu vou falar que eu quero ser doador, já estou falando, parece pronunciando a minha morte, ou olha, gente, vamos todo mundo ser doador, parece que você vai querer, né, que todo mundo se acabe rapidinho, mas é extremamente importante, porque a gente precisa, né, conscientizar a cada um e as famílias da importância que é a doação. Um doador, uma pessoa, ela pode salvar a vida aí de, sei lá, quase 15, 20 outros, né, pessoas que estão aguardando aquele órgão para poder ter mais 15, 20 anos de uma sobrevida. E sem isso, eles em 3, 4 meses vão morrer. Né, se não houver essa disponibilidade do órgão. Então, o maior gargalo ainda é na recusa da família. Raquel, mais cedo a gente falou um pouquinho sobre as diferenças de testes entre órgãos, passamos um pouco né, por esse assunto na nossa conversa, mas eu queria falar um pouco mais sobre isso, porque no caso que ocorreu lá no Rio de Janeiro, o paciente que recebeu a córnea, por exemplo, não vai ter que tomar o coquetel de HIV, né? É um exemplo de paciente que recebeu que não vai precisar passar por esse processo. Então, eu queria falar um pouquinho mais sobre as diferenças de testes entre esses órgãos e tecidos. Há órgãos e tecidos que são mais sujeitos à contaminação? Na verdade, a córnea, Nara, ela é uma exceção de todos os outros, praticamente, né? Porque a córnea, os primeiros testes são feitos, todos esses testes são feitos para todos. Tá. Não importa que é uma pessoa que só vai poder doar a córnea, vamos supor, por algum motivo médico, vai fazer tudo, tá? Só que a córnea é um tecido que a gente chama, o termo técnico é avascularizado, o que significa que a córnea não tem sangue, né? Sim. Então, eu conseguir passar alguma doença pela córnea, né, das doenças transmitidas por sangue, isso praticamente não acontece porque ela não recebe sangue. Né, nem do doador, nem nada, né? Então ela não está, vamos dizer assim, contaminada como todos os outros órgãos estão, né? Entendi. Então, basicamente, para a córnea, a principal diferença é essa. Bom, queria te agradecer muito, Raquel, por conversar com a gente sobre esse caso. Gente, é um caso de polícia. O caso que aconteceu no Rio de Janeiro, ele não qualifica ou desqualifica o Sistema Nacional de Transplantes. O Sistema Único de Saúde tem um histórico de décadas de sucesso na implementação do sistema de transplantes no Brasil. Com reconhecimento internacional, inclusive. Exato. Não só pelo número de transplantes, mas pela segurança que envolve todo o nosso sistema, né, Nara? A nossa qualidade é reconhecida globalmente. Então, o que a gente está tratando aqui é trazendo para as pessoas que estão nos ouvindo a certeza de que esse sistema é robusto, controlado com rigidez e que no Rio de Janeiro estamos agora, nas últimas semanas, tratando sim de um caso de negligência e
polícia. Quem vai cuidar disso é a polícia e essa não é a regra no nosso Sistema Único de Saúde. Eu acho que esse é o principal recado da nossa conversa, né, Raquel? Sem dúvida, né, que é algo que não devia ter acontecido, é verdade, que é muito sério, sim, é muito sério, é seríssimo, mas que é um caso único, que nunca aconteceu nessas décadas todas e que não voltará a acontecer. Né? É isso. Essa certeza a gente precisa ter para a gente manter a defesa ao Sistema Único de Saúde e a gente precisa olhar para o todo também, né? Não só para os casos específicos, pontuais, raros e que, como bem disse a Raquel, não vão voltar a acontecer no nosso país. Bom, a gente conversou com a Raquel Stuck, da Comissão de Infecção em Transplantes da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Ela é infectologista, professora da Universidade Estadual de Campinas, a nossa Unicamp. Queria agradecer demais sua presença aqui, Raquel. Foi uma alegria estar conversando. Algum outro tema que seja da minha área. Será um prazer poder aqui conversar e discutirmos esses temas aqui de infectologia, saúde pública, transplantes também, por que não? Estar aqui com vocês. Agradeço, Nara, Juliano, o convite. Valeu demais, estamos juntíssimas. Bom, o Repórter SUS é uma parceria entre o Brasil de Fato e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz. Para saber mais, acesse brasildefato.com.br e epsjv.fiocruz.br. Apresentação Nara Lacerda. Na Fiocruz, a produção é de Juliana Passos e no Brasil de Fato de Letícia Holanda. Até semana que vem.